E iniciamos agora mais um podcast CapivaraCast. Olá pessoal, eu sou a Samile Silva. Nessa edição, eu e Matheus Felipe iremos falar um pouco sobre as queimadas do Pantanal no ano de 2020 e acrescentaremos também quais são os fatores que causam essas queimadas e quais as consequências das queimadas para a nossa saúde e principalmente para o aquecimento global. O aumento do número de queimadas, além de colocar em risco a saúde das pessoas, a fauna e a flora, ao longo do prazo, o equilíbrio climático de todo o planeta também está em risco, com o acúmulo de queimadas e poluições, e a baixa qualidade de chuva dos últimos períodos contribuiu para a diminuição, deixando o tempo ainda mais seco. Mas não para por aí. Nesses últimos anos, as queimadas no Pantanal aumentaram por diversos motivos, dos quais os mais comuns são as causas humanas, devastando a natureza, seja acidentalmente, seja criminosamente. E pelo menos 3 fatores provocam o avanço dessas práticas. São eles: o aumento das atividades agrícolas e pecuaristas, a ação do homem contra a natureza, o clima tropical aliado ao tempo seco. As queimadas, além de contribuir para o mal-estar da população, coloca muitos animais em extinção. Animais como a onça-pintada, a arara azul, ariranhas, lobo-guará, tamanduá-bandeira e muitos outros animais. Além de prejudicar o meio ambiente e o aquecimento global, prejudica também as geleiras da Antártica e colocando em risco a extinção dos ursos polares. E conforme os dados de pesquisa do Instituto Brasileiro de Ambiente, as queimadas no Pantanal Mato Grossense afetaram pelo menos 65 bilhões de animais vertebrados nativos e 4 milhões de animais invertebrados. O período dessa pesquisa foi entre janeiro de 2020 a 11 de junho desse ano. E provavelmente parte do fogo que devastou o Pantanal teve origem em fazendas de pecuarista. E esse fogo foi se alastrando e ao todo destruiu inúmeras hectares e provocou a morte de centenas de animais. Alguns animais conseguiram ser resgatados e levados ao centro veterinário por voluntários que se voluntariaram para ajudar no resgate dos animais. Por conta dessas queimadas, metade do nosso bioma foi destruído, e tudo isso reduziu um pouco da cobertura vegetal, diminuindo também a fertilidade do nosso solo e prejudicando o ar que respiramos, com poluições que podem causar bactérias, que geram doenças principalmente respiratórias. Como vimos no ano de 2020, foi registrado o maior número de focos de queimadas. A Amazônia também foi afetada pelas queimadas e pelo desmatamento, e foi destruído uma boa parte da sua biodiversidade, colocando em risco de extinções espécies de árvores e de animais. O Parque Estadual Encontro das Águas é conhecido por ter a maior concentração de onças pintadas do mundo. Turistas de todas as regiões do Brasil e do exterior procuram o lugar para observar os felinos. O parque, que está localizado na região do Porto Jofre, no município de Poconé, também foi atingido pelo fogo, e segundo o Instituto de Centro de Vida, IVC, os incêndios destruíram uma área de 92 mil hectares, do parque que havia 108 mil hectares. E conforme os dados de pesquisa do Instituto Brasileiro de Ambiente, as queimadas no Pantanal Mato Grossense afetaram pelo menos 65 bilhões de animais vertebrados nativos e 4 milhões de animais invertebrados. O período dessa pesquisa foi entre janeiro de 2020 a 11 de junho desse ano. E segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INP, só em 2020 as queimadas no Pantanal brasileiro aumentaram 210% em relação ao ano de 2019 e 2018. Isso significa que as queimadas em 2020 foram maiores do que de 2019 e a de 2018. Uma das consequências de gerar queimadas é dar aumento nas doenças respiratórias, é causar danos ao patrimônio, é causar agravamento do aquecimento global, contribuindo para a elevação da temperatura. Uma coisa que é importante para diminuir as queimadas é se conscientizar que praticando esse ato, você está destruindo a flora, o meio ambiente ao seu redor, o solo, o ar que respiramos e a sua própria saúde. Após o Pantanal sofrer com o pior episódio de incêndios em décadas, o Pantanal brasileiro aos poucos está se recuperando, com a ajuda das chuvas que tivemos, mesmo sendo poucas. E os animais também estão retornando ao seu habitat natural,
Mas por um lado, temos um porém. As chuvas que houveram esse ano foram muito poucas e o tempo seco continua. Por isso devemos evitar ao máximo não praticar as queimadas e poluições. Finalizamos por aqui mais um podcast com a participação de Matheus Felipe e com a minha participação, Samile Silva. Lembre-se que preservar a natureza, a fauna e a flora é preservar o seu futuro. Agradecemos a todas e todos e aguardem a um próximo podcast.